E aí, maninhos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. E como você já deve ter percebido, o título do vídeo é algo bem diferente do que eu tenho postado. E ele fala assim, por que eu acredito em Deus? Grande parte das pessoas que comentam os vídeos falam às vezes assim: ô Paulo, você cantou uma música lá no final que mexeu comigo. Ou continua sempre cantando aquelas musiquinhas no final do vídeo ou algo do tipo. E tem muitas daquelas pessoas que falam assim: olha, você não pode envolver religião, nada que é de Deus com o seu trabalho, então não envolve, que isso pode ficar ruim. E eu quero dizer assim que hoje eu vivo com Deus. Então assim, em tudo que eu faço, em tudo que eu canto, eu acabo, às vezes eu nem quero tanto colocar com medo de ser mal interpretado, ou de ser não bem respondido, mas eu acabo colocando sempre Deus no meio, porque Deus tá muito além do que eu posso explicar, porque é algo que eu vivo, é algo real dentro de mim. Primeiro que eu nasci num lar evangélico, meu pai é pastor, minha mãe é missionária e desde pequeno eu escuto: aceite a Jesus como seu salvador, que ele morreu na cruz por você. Então são coisas que eu ouvi durante toda a minha vida. Só que em um certo momento da minha adolescência, eu comecei a questionar algumas coisas, sabe? Eu queria não apenas o Deus que eu aprendi, que estava nos livros, ou que eu cantava para ele, mas eu queria algo além daquilo. Eu queria poder sentir Deus, algo que eu nunca tinha conseguido sentir, entendeu? Então, assim, eu comecei a questionar muitas coisas, até mesmo sobre a existência de Deus. Será que realmente Deus existe? E mesmo que pareça muito boa, eu quero compartilhar com vocês que eu me lembro que eu organizei uma festa de 16 anos para mim, na minha casa mesmo. Eu me lembro que eu gastei por volta de R$800. Sempre cresci em uma casa muito humilde, uma família muito humilde, então assim, para mim R$800 era muito dinheiro, era que eu tinha conseguido, entendeu? Eu já trabalhava naquela época numa loja que minha mãe tinha, então era assim, vamos dizer que era o clímax do ano, era a única coisa assim que mais tinha que sair certo, que mais tinha que ser perfeito, era aquela festa de aniversário. Eu me lembro que foi numa segunda-feira, 2 dias antes do Natal, foi na minha casa mesmo. E eu me lembro que choveu. Na sexta, no sábado, no domingo, chovia e não parava. Sabe aquele momento que você olha pro céu assim, que tem nuvem do comecinho até o final do final, que você não vê nada? E era um dia, 2 dias. Quando chegou o domingo à noite, eu falei assim: poxa vida, não para de chover. Eu fiquei preocupado com toda a situação. E eu me lembro que eu falei assim: vamos decorar. A gente arrumou tudo beleza, isso foi no domingo. Quando parou a chuva, eu falei: eu vou dormir, amanhã provavelmente o céu vai estar maravilhoso. Bom, fui dormir. Quando acordei na segunda-feira, o que aconteceu? Naquela noite veio uma chuva muito forte. O telão caiu, tinha quebrado todo o ferro, a estrutura de ferro quebrou. A decoração tinha sido toda arrastada, as mesas tinham sido arrastadas, então foi um desastre total aquela vez. E eu ainda na expectativa de vamos aprontar tudo para que a noite não esteja chovendo, mas o céu estava de ponta a ponta nublado e não parava de chover. Aí, aquela garoinha simples assim o dia inteiro. E eu me lembro que chegou 3 horas da tarde, eu entrei no quarto e falei assim: mãe, eu vou cancelar a festa, porque é impossível, ninguém vai vir. Chovia 3 horas mesmo. E eu me lembro que minha mãe aquela vez olhou pra mim e disse assim: viu, Paulinho, você... Ela me chama de Paulinho, tá? Aí ela falou assim: viu, Paulinho, você orou pra Deus pedindo pra que Ele abençoe o tempo? Aí eu me lembro que eu fiquei muito bravo. Eu saí do quarto muito bravo, porque eu falei: poxa vida, né? Deus já sabe que eu vou fazer meu aniversário, marquei a data aqui, por que não fez o céu parar de chover, então tal. E eu fiquei muito bravo ainda mais porque ela tinha me dito aquilo, como se... Porque a gente sempre aprendi a orar, então a gente orava, tudo. E eu me lembro que eu fui no meu quarto, na época tinha um sofá no meu quarto, tinha cama do lado, era bem maior. Aí eu me lembro que eu sentei naquele sofá e eu comecei a chorar e falei: poxa vida, eu comecei a desabafar e fiquei com muita raiva. Eu olhava pela janela, tinha uma cortina marrom. Eu me lembro que eu fechei aquela cortina e chorei. Foi que chorei. E eu fiquei com muita raiva e eu falei assim: Deus, você sabe que eu fiz meu aniversário, por que não parou a chuva e tal, sabe? Eu não tinha aquele contato com Deus, tipo, nunca tinha sentido Deus. E eu me lembro que eu falei assim: eu não orei mesmo, me desculpa, mas eu tô com muita raiva. Então eu fiz aquele momento de raiva, fiquei ali na minha cama ouvindo música. Mais ou menos 10 minutos depois ficou muito claro o quarto, eu levantei e abri a janela. Quando eu vi, o sol tava batendo tudinho assim no pátio de casa. Aquilo me deixou em choque muito grande, porque
o céu estava nublado de ponta a ponta, eu olhava para todo lado, vendo se eu achava um vãozinho, pelo menos assim, com a expectativa de que o céu ficasse azul. E de repente eu vi aquele sol assim, entrando com tudo no quintal de casa. E aquele momento foi assim, um momento na minha vida que eu nunca vou esquecer. Que mesmo que pareça muito simples, mexeu comigo de uma forma tão incrível. E eu pela primeira vez senti Deus presente e Deus falando: filho, eu estou contigo, eu sou real e eu quero ser real. Entendeu? Então o meu contato, que era muito distante de Deus, passou a se aproximar. E desde então, gente, se eu pudesse, eu contaria pra você o tanto, mas o tanto de experiências que eu vivi, sabe? Até mesmo depois dessa, tem tanta experiência, só que eu ficaria dias contando, acho que pra vocês. De tantas experiências que eu passei com Deus e que mostram o quanto Ele é real, o quanto Ele é vivo. Então, assim, a partir do momento em que eu, ou que você quer ter um contato com Deus, Deus, Ele se mostra. Mas se eu não quiser ter um contato com Deus, Ele não vai se manifestar na minha vida. Eu preciso permitir esse contato, eu preciso acreditar nele, pedir para que Ele se manifeste em minha vida, porque se eu ficar simplesmente aqui, eu não vou ter esse contato com Deus. Eu quero dizer para você que muitas vezes eu me senti já envergonhado até de dizer que eu sou evangélico, porque muitas pessoas hoje têm um preconceito muito grande com essa palavra por causa de muitas pessoas que se usaram de ser evangélico, de ser pastor e acabaram sujando com o termo evangélico. Mas eu quero dizer pra você que aquela pessoa que te desprezou, que você fala, aquele evangélico que me desprezou, aquele pastor que me humilhou, ele realmente não é um servo de Deus, ele não é um pastor de Deus, ele se faz, né? Mas realmente quem é cristão verdadeiro, quem é cristão que acredita em Deus, que crê nos mandamentos de Jesus, a gente é diferente. A gente ama, independente da situação, independente do que está acontecendo. Esses sim, então, são os cristãos verdadeiros, aqueles que realmente servem a Jesus e não se usam, né, de dizer, eu sou pastor, ou eu sou um padre, ou eu sou um servo, e por isso se sentem no poder de julgar alguém, porque a gente não tem o mínimo poder disso. E eu acredito assim que quanto mais a gente tem intimidade com Deus, quanto mais a gente busca Ele, mais a gente fica com medo de julgar. Não com medo, mas a gente não consegue julgar, porque a gente é íntimo de Deus e a gente fala, meu Deus, você começa a ler a Bíblia, você começa a ver tantos erros teus, então como é que eu vou julgar alguém só porque tem um erro diferente do meu? Então, eu acredito em Deus por essa situação e por tantas outras que eu vivi na minha vida, e eu quero ser aquela pessoa que vai te apoiar, eu quero ser aquela pessoa que vai te ajudar, né? E que você sempre respeite que eu escolhi a Deus, e meu desejo é que você também possa querer falar, Deus, se mostra na minha vida. Só que isso vai depender de você, assim como dependeu de mim também. Mas amor, por favor, não vou julgar, eu vou te amar, minha mão estender e te levantar. Mas amor, por favor, eu vou te amar e te cuidar, me dê sua mão, juntos vamos caminhar.